Uma palavra para os nossos corações nesta noite, amém. Quero ser bem breve, mas eu tenho algo da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite. Abra tua Bíblia para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 7. Enquanto você procura, deixa eu lhe fazer uma pergunta. De que forma você tem reconhecido Jesus na tua história? Você já parou para pensar? Ou já analisou? Será que nós temos reconhecido Jesus nas nossas vidas? De que forma? Estamos vivendo, querido, num tempo que parece que estamos carregando a síndrome de Tomé na nossa história. Qual é essa síndrome, pastor? Eu só acredito vendo. Quantos já viram isso na vida de Tomé? A Escritura diz isso. Eu só acredito se eu ver. E o interessante é que a igreja do século 21, ela tem vivido isso. A igreja hoje, ela tem vivido essa história. Não 100% da igreja, mas eu acredito que mais do que 50% da igreja, ela tem vivido essa história de só acredita se ver. Mas a Bíblia, em todo o seu contexto, querido, ela diz diferente. Ela fala diferente. E olhando para esse contexto, eu me fiz essa pergunta, e fiz a mesma pergunta para você. Você reconhece Deus em todos os seus feitos na tua vida? De que maneira? E eu mesmo me respondi com um tema: eu não reconheço por aquilo que vejo, mas reconheço por aquilo que eu acredito. Ou seja, é fé. Eu preciso ter fé. Até pelo ato de eu sair da minha casa para vir para a igreja, a não ser que eu venha por causa do compromisso com o homem, mas se eu saio de casa para vir para a igreja, eu venho porque eu acredito que tenho resposta de Deus para a minha história de alguma maneira aqui. De alguma maneira Deus vai falar comigo. Se Deus não falar pela boca do pastor, vai falar pelas cadeiras, pela parede, alguma coisa. Quantos acreditam nisso? Porque isso, querido, é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus se revela à maneira que Ele quer nas nossas vidas. No caminho de casa para cá, Deus vai falar, Deus vai mostrar. Quando eu adentrar a porta, Deus vai falar de alguma forma. É por isso que a pergunta: de que forma você tem reconhecido a Deus? Porque tem muitas pessoas que têm reconhecido a Deus só por aquilo que Ele tem feito, entre aspas, por aquilo que eu tenho visto Ele fazer. E eu tenho negado a Deus pela simplicidade das coisas mais simples que têm acontecido no decorrer da minha história, queridos. Então eu preciso rever a minha condição de filho diante de Deus. A palavra certa é essa mesmo, filho. Quantos são pais aqui? Só não o Rodrigo, o resto acho que quase que todos são pais. Se o teu filho não faz o que você quer, ou você não faz o que teu filho quer, você deixa de ser pai? Não. É igual com Deus. Às vezes nós queremos pressionar a Deus, torcer o braço de Deus, para Deus dar resposta da nossa vida, e não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Ele quer manifestar na nossa história, queridos. Amém? A Bíblia fala no livro de João, capítulo 7, versículo 38, nos fala algo muito forte.
Só a parte B, mas eu vou ler toda e vou frisar a parte A deste versículo. Entenda. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, só era essa parte, mas entenda a parte B. Do seu interior fluirão rios de água viva. Agora entenda. O Senhor Jesus que colocou essa expressão aqui, que externou essa frase. Ele disse assim: quem crê em mim. E ele continua dizendo do seu, ele não está dizendo do meu, ele não está trazendo para si, mas ele está jogando para você e para mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí você pega mais de 8.000 promessas para a tua vida, queridos. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí ele afirma, do seu interior, olha, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é isso, pastor? É água? Não. Entenda isso. É como se fosse uma metáfora aqui, abrindo um leque muito grande, para você entender. Se você crê, como diz as Escrituras, o Senhor vai fazer fluir de dentro de você, porque a promessa está aqui dentro, queridos. O Senhor vai fazer fluir de dentro de você milagres financeiros, milagres psicológicos, milagres na área da saúde, milagres no matrimônio, milagres familiar. O Senhor vai fazer fluir estes rios de água viva, ou seja, aquilo que estava morto, Ele vai dar vida. É simples. É por isso que nós precisamos, querido, dar a descarga espiritual na síndrome de Tomé. Se eu fosse viver por aquilo que eu vejo, eu estaria em casa, agora mesmo eu estaria em casa. Mas eu acredito num Deus do impossível. Eu acredito num Deus que Ele move, querido, as coisas. Ontem mesmo eu estava de tal forma na cama que eu não podia nem levantar. Hoje eu acordei de uma forma diferente. O diabo quis botar na cabeça, não, fica aqui, não vai. Se eu disser para você que até que eu procurei uma pessoa para estar administrando a igreja hoje, não consegui. Sabe por quê? Porque o que Deus quer para as nossas vidas, Ele quer dar testemunho e exemplos vivos. Sabe, queridos, o que eu estou tentando dizer para você? Se você crê, como diz as Escrituras, a coisa vai começar a mudar na tua vida. Agora, se você tem lido a Bíblia e não tem acreditado, meu amigo, abandona a Bíblia, abandona a fé, porque não está servindo para ti. Você está simplesmente olhando para o manual de Deus e dizendo para Ele que não serve. Você está olhando para o manual dizendo que as 8.000 promessas não cabem a você. Você está dizendo para Ele, está dizendo aqui para o manual de Deus, que isso é só para aqueles que entendem com profundidade. E a Bíblia não está dizendo aqui, quem crê em mim com profundidade ou com sabedoria, não. Ele está dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que diz as Escrituras aqui, queridos? Vamos lá, hoje está fazendo falta o telão. Como é que diz? A Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. É isso que diz as Escrituras. Não estão entendendo, queridos? A síndrome de Tomé, ela diz diferente. Ela diz que a fé, eu tenho que ver para crer.
Mas a graça de Deus me diz, ao contrário da síndrome de Tomé, a fé é a certeza, queridos. Eu venho para cá porque eu tenho certeza que, como diz as Escrituras, que o meu trabalho não é em vão. Não é. Pode ter uma pessoa aqui dentro da igreja ouvindo a palavra, não é em vão o meu trabalho. Sabe, queridos, eu tenho que começar a olhar para a Bíblia de uma forma diferente. A Bíblia, ela não é um manual de riquezas, não é isso. Porque se a tua fé está baseada no que Deus pode te dar financeiramente, você está enganado. Você está enganado. A Bíblia ela é um manual completo. Ela tem instrução desde pequeno até a velhice. Então preciso eu preencher cada lacuna da minha história examinando as Escrituras, queridos. Aleluia. Então, eu reconheço Deus não por aquilo que eu vejo, mas pelo que eu acredito. E eu acredito no que diz as Escrituras ao meu respeito. O que diz as Escrituras diz muita coisa, mas deixa eu ler uma introdução para você entender algo. A Bíblia diz o seguinte, a minha introdução diz o seguinte: há tempos que Deus nos submete a provas, entenda isso. Há tempos que Deus nos submete a prova, não para o nosso mal, não é para o nosso mal, mas para nos levar a exercer a fé. Simplesmente. Não pensa que Deus te coloca numa situação porque Ele ama fazer o mal para os seus filhos. Não. Deus te permite a passar por prova para que você possa exercer a tua fé. Quando o povo saiu do Egito, eles poderiam muito bem fazer uma volta pelo mar e não passar pelo mar, mas Deus submeteu o povo ficar de frente ao mar. Para quê? Para que o povo viesse exercer a sua fé. Mas o interessante é que o povo não exerceu. O povo murmurou, o povo questionou. Mas Deus não precisa de multidão para fazer milagres. Deus não precisa de muitos, Deus apenas falou com Moisés. Moisés ergueu o cajado, o mar se abriu para que aquele povo fosse convencido que Deus estava junto com eles. Mas sabe o que eu acho interessante, queridos? Isso não estava aqui no meu esboço de mensagem não, mas vai dar a mensagem todinha isso. Porque saindo do mar, Deus providenciou para aquele povo que estava com sede, providenciou águas amargas. Quantos já leram isso? Chegando lá, o povo viu, mas Senhor, água amarga. Para quê? Deus estava tentando levar aquele povo a exercer a sua fé natural. Águas amargas iriam curar as bactérias de tudo aquilo que eles viviam, comiam, que provocaria uma má digestão no decorrer da caminhada. Mas eles mais uma vez não passaram na prova. E Deus mais uma vez transformou a água que ficasse doce e saudável aos olhos dele, que na verdade a água estava em perfeito estado para se beber na ocasião que eles precisavam daquela água. Sabe, queridos, então as provas que Deus nos submete, não é que Ele queira dizer assim, esse meu filho é mau, esse meu filho anda fazendo coisa errada, eu vou... E Deus falou muito comigo esses dias. Olha que eu tenho tentado ser maleável nas mensagens. E Deus falando comigo disse, você precisa falar algo diferente, porque o povo não está entendendo. Então Deus me deu essa introdução. O que Deus faz não é para o teu mal. O que Deus permite acontecer contigo
é simplesmente para você exercer a sua fé e começar a acreditar, queridos. Comece a acreditar. Vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder. Quando você sai da tua casa, você vem fazer o que aqui na igreja? Não precisa responder. Você sai da sua casa, você vem fazer o que na igreja? Especialmente na terça-feira forte da tua vitória, você vem fazer o que na igreja? Não precisa responder, para mim não, mas para você mesmo. Porque se você sai da tua casa para vir em mais um culto, você está perdendo tempo. Agora, se você sai da tua casa convicto, Senhor, eu vou lá porque é terça-feira forte da vitória. E eu quero ser igual a Jacó. Vou segurar o anjo até o Senhor me abençoar. Eu quero ser igual a Moisés, de não me contentar em ficar na fenda da rocha, para te ver passar de costa. Não, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Sabe, queridos, eu preciso começar a gerar este milagre. Estes milagres, eles são gerados de casa para cá, não é aqui dentro. Agora eu já não vou para a igreja, porque o pastor disse que não é gerado aqui dentro, e não é. É gerado de casa para cá. Porque quando você vem, querido, cheio de fé, quando você adentra o templo, o milagre ele acontece na tua vida. A coisa acontece no mundo espiritual, é desbloqueado, é destravado tudo aquilo que está prendendo a tua vitória. Porque senão, se você não acreditar dessa forma, você vai se acostumar com outro erro. Você vai se acostumar com a vida medíocre de viver as coisas pela metade. Já se acostumar do jeito que está acontecendo. Já se acostumar de chegar no final do mês, olhar para o seu salário, isso aqui não dá para nada, vai continuar não dando para nada. Porque o dinheiro diante da mão de um homem de Deus e de um ímpio, ele faz muita diferença. Quantos sabiam disso? Porque senão vou ter que rasgar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, pastor? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que é que as Escrituras diz? Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está falando de dinheiro? Não. Mas está falando de enfermidade? Não. Então está falando de um todo, queridos. Eu preciso entender essa verdade. Sabe? Eu preciso ser diferente. Eu não preciso ser mais um no meio da multidão. Eu preciso ser diferente. Aleluia. Então Deus, Ele nos submete a essas provas para que nós venhamos exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. Olha as provas que Deus colocou. Quantas provas Deus submeteu a Moisés? Quantas ele não teve que exercer? Quantas provas ele não submeteu o povo que vinha com Moisés? Agora eu te digo, quantas provas o Senhor não te submeteu? Se você for dar uma volta no teu passado um pouquinho, você vai olhar que Deus tem te dado mais do que o diabo tem tirado. Sabe, queridos? Deus tem te dado mais, Deus tem realizado mais sonhos do que o diabo tem matado teus sonhos. O nosso problema é que nós queremos viver todo o tempo sem ter nenhum tipo de adversidade. E quem vive todo o tempo sem nem sofrer nenhum tipo de adversidade, queridos, eu ainda não vi esse. Ainda não vi. Porque até o próprio Jesus passou, ele teve que passar. Aleluia. Então vamos lá. As Escrituras dizem, Salmo 23, só vou citar Salmos, só o versículo que você conhece. O que é que o Salmo 23 diz? O Senhor é teu pastor e de nada você vai ter falta.
É o pastor Adnei que está falando isso? Não, é o Senhor Deus dizendo que Ele é o teu pastor. É o que a Escritura diz, querido. É por isso que a Bíblia manda o Senhor manda nós examinarmos as Escrituras e o poder de Deus que há nela. Quando você parar para examinar, continuar examinando as Escrituras com um olhar de logos, o que é isso, pastor? De leitura natural, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você começar a olhar para as Escrituras e perguntar para ela o que ela diz ao teu respeito, se prepara para viver o melhor de Deus para a tua história. Você já fez isso? Já perguntou para as Escrituras o que ela diz a teu respeito? É simples. Então o Senhor é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Aleluia. A Bíblia também diz, queridos, a Bíblia também diz no livro de Isaías, olha o que diz Isaías, vamos ler aqui, Isaías 61, esse aqui é forte. Eu gosto muito desta passagem, porque foi o ano da proclamação do Senhor. Olha o que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? Então preciso começar a analisar isso. O que é que a Bíblia diz ao meu respeito? Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. É pelo poder seu? Não, é pelo poder do Espírito do Senhor que está sobre a tua vida. Sabe, queridos, e se o Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele te ordenou para tudo isso, há pessoas que precisam ser libertas na tua casa, os primeiros são de lá. Há cadeias que precisam ser quebradas, as primeiras são as suas. Entenda isso. Eu não posso pregar por de fora se eu ainda não tiver pregado por de dentro. Aleluia. Então eu preciso compreender essas verdades. E ele diz mais no versículo 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes der glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito de angústia, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. É isso que a palavra diz ao teu respeito. Pastor, mas não falou para Isaías? Falou, mas ela se renova para nós. Falou para um homem que falava: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Mas o Senhor disse: o meu Espírito está sobre ti. Não tenha medo de proclamar, não tenha medo de falar. Sabe, queridos, nós fomos nessa viagem missionária aí. Chegamos lá, fomos convidados a fazer um culto de ação de graça pelo irmão que estava aniversariando. E no sábado fomos convidados, já tinha marcado, eu fui também para fazer esse culto, numa outra comunidade. Fomos fazer um culto lá na casa de uma família. A família que não é crente no Senhor Jesus. E eles convidaram tanta gente para ir lá, pessoas vieram, muitas pessoas naquele culto. E eu entendo o que é isso aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando eu vou pregar, eu invoco o Espírito do Senhor para vir sobre a minha vida. Porque Espírito precisa ser invocado, quando sabiam disso?
e lá o Senhor nos revelara coisas profundas. Eu tenho sempre pedido para Deus: Senhor, onde eu for pregar, faça algo extraordinário para atrair a fé das pessoas. E lá Deus nos revelou uma jovem que estava com um princípio de depressão, já tinha tentado contra a sua vida algumas vezes, mas na hora ela se rendeu ao Senhor e converteu-se ao Senhor. Sabe, queridos, é entender o que a Bíblia diz ao teu respeito, é entender que às vezes tem coisas que parecem loucura para o que está falando, mas porque estão ouvindo é bálsamo, é refrigério, é palavra de libertação. Só aquela jovem se rendendo ao Senhor já pagou toda a viagem, queridos. E as portas ficaram abertas para o Evangelho lá naquela casa. O que eu quero te dizer é que você entenda que não é pela força do teu braço, mas é pelo Espírito do Senhor que você vai ter vitória em todas as áreas da tua vida. Estou falando isso com propriedade, porque muitas e muitas vezes eu tentei enfiar a goela abaixo nos meus filhos, isso, aquilo, outro, eu entendi que não vai. Se o Espírito do Senhor não convencer, não vai ser eu, pelas minhas forças, não. A certeza eu tenho, quem crê em mim, como diz as Escrituras. E o que as Escrituras diz? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos compreender essas verdades. Às vezes nós batemos cabeça com tanta coisa, e tudo está aqui no manual de Deus para as nossas vidas. Nós batemos cabeça com A, com B, e não entendemos que tudo está aqui. Aleluia. E Isaías é forte porque ela nos transmite essa verdade. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, só para complementar isso aqui, Êxodo 4,16. Aleluia. Olha o que diz isso aqui. Isso aqui eu acho muito interessante, isso aqui, queridos. Versículo 15, para dar vida ao texto. E tu lhe farás e porás a palavra na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haver de fazer. 16. E ele fará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Entenda isso aqui, queridos. Quando Deus determina, isso aqui, se for ler mais os versículos anteriores, você vai entender que está falando de Arão e Moisés. Quando a Moisés falou para Deus: ah, Senhor, eu sou ruim de palavra, tem Arão, meu irmão. Mas só que Deus chamou Moisés, e Deus disse assim: olha, tu será a boca dele, mas eu vou ser a tua. Era Deus dizendo outras palavras: tem coisa que é você, não é terceiro. Deus estava dizendo, olha, o versículo 16, só para você entender: ele fará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Ou seja, Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão. Era uma transmissão daquilo que Deus queria agir diante do povo. O que eu quero te dizer? Se eu crer, como diz as Escrituras, eu farei o que Deus fez através de Jesus, e coisas maiores ainda, porque o próprio Senhor diz nas suas palavras: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Aleluia, queridos. Outra coisa, João 4,14
nos diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha aí, mais uma vez a afirmação de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez Deus está dizendo assim: se você entender como diz as Escrituras, e você comer desta água, do teu interior fluirão rios de águas vivas, fluirá vidas para aqueles que te ouvem, vida para aqueles que te acompanham, vida para aqueles que estão te observando. Sabe, queridos, eu quero te dizer, eu não reconheço Deus só naquilo que Ele tem feito por mim, porque a minha perspectiva não está no presente, está no futuro. Eu estou esperando algo que vem no futuro, que a promessa já falou aqui no presente, mas vem no futuro, que é uma vida em abundância, não na terra, mas no céu. Sabe, queridos, eu creio nesse Deus que fará o impossível naquilo que eu não posso. Naquilo que eu não posso mover, Ele vai mover. Naquilo que eu não posso falar, Ele vai falar. Naquilo que eu não posso convencer, Ele vai convencer. Que não sejamos como Tomé, para ver, para crer, mas que nós venhamos a acreditar, queridos, como diz em Hebreus, temos convicção. Só assim nós vamos começar a experimentar os verdadeiros milagres de Jesus para a nossa história. Aleluia! Eu creio dessa forma. Eu acredito que Deus, queridos, em todas as coisas, Ele tem nos provado, não porque Ele nos odeia ou porque Ele quer nosso mal, mas porque Ele quer nos levar a um nível maior. Ele quer nos levar a um nível maior de compreensão daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Ponha sobre teus pés, eu quero orar contigo. A minha oração nesta noite é que se materialize o milagre que você precisa na tua casa. É que a paz que excede todo o entendimento possa trazer paz no teu interior. Que a visitação do Espírito Santo possa trazer paz na tua mente, na tua alma que está contrita, que está passando por um abalo espiritual. Que o Espírito do Senhor possa trazer paz. Que o Espírito do Senhor possa arrancar todas as dúvidas, todas as incertezas. Que o Espírito do Senhor venha trazer confiança no teu interior, na tua mente, de tudo aquilo que Ele tem te prometido. Porque eu vejo no mundo espiritual muitas cartas que têm sido rasgadas. Cartas que têm sido rasgadas, cartas que você escreveu para o Espírito Santo e você rasgou, jogou fora, porque no teu interior você dizia, não vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito do Senhor pegou cada uma das tuas palavras que foram rasgadas e jogadas, Ele colocou numa caixa e tem montado o teu milagre. Vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Ele simplesmente diz para você, se você crê como diz as Escrituras, fluirão rios do teu interior. Fluirão rios. Há uma promessa para cada situação na tua história, meu amado, minha amada. Há uma promessa de Deus que ainda não acabou. O Senhor não botou um ponto final. Não, o Senhor não botou um ponto final naquilo que Ele te prometeu. A minha oração é que o Senhor ressuscite os sonhos
Que o Senhor ressuscite os sonhos que foram jogados, lançados, abandonados. Espírito Santo, Tu conheces o íntimo, Tu conheces o interior, Tu sabe o que tem causado dor, Tu sabe o que tem causado desespero, e Tu sabes o remédio que ele, que ela precisa nesse momento de angústia. Devolve a paz para este lar. Devolve a paz, devolve a alegria, devolve a felicidade, devolve tempos de felicidades que foram largadas, meu Deus. A minha oração, meu Pai, é que o Senhor derrame, como diz em Isaías 61, que o Teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, que Teu Espírito seja derramado, e que Teu Filho possa exercer o papel de nova criatura em Cristo Jesus, vivendo o melhor, esquecendo do que ficou para trás, e vivendo o novo do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro também, usando a autoridade que está na palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor que está sobre mim vão fluir rios de águas vivas. Eu oro desfazendo toda a obra feita sobre o matrimônio, meu Deus, deste casal, desta família, sobre os filhos. Eu desfaço toda a obra do maligno, que o Espírito da salvação entre nesta casa, que o Espírito da paz entre neste lar, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro desfazendo todo laço de enfermidade, toda dor, todo mal, seja desfeito desta vida, seja desfeito desta casa, em o nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, que o Senhor possa trazer paz sobre o coração daqueles que perderam nesses dias, que estão no desespero, que não sabem, meu Deus, o porquê, que estão inconformados. Que o Teu Espírito possa trazer consolo, possa trazer paz, possa trazer refrigério, possa trazer a certeza que este momento é passageiro, que o melhor momento é a eternidade, a qual seus entes esperam por eles. No nome de Jesus, Pai, eu oro abençoando a Tua igreja, que em tudo que eles se propuserem a fazer, eles possam ser bem-sucedidos, em nome de Jesus. Se a igreja concorda e crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Que a graça do Pai, que o amor inconfundido de Cristo Jesus, que as ricas consolações do nosso querido amado Espírito Santo seja sobre a tua vida não só hoje, mas até a eternidade, em nome de Jesus. Se você crê, receba, guarda no teu coração. Dê mais um aplauso para Jesus.